Olá, prazer ter você com a gente aqui no programa Adoração em Família. Claro, você acabou de estudar agora o capítulo 4 do livro Conduta Sexual. O capítulo 4 fala sobre novo casamento com pessoas viúvas. Nós temos hoje dois convidados para discutir o tema que estudamos juntos em pequenos grupos ou na igreja. Nós temos conosco o pastor Gilmar Filho Silveira e temos com a gente também o pastor Geraldo Magela Tostes. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Pastor, mas pastores, né? Antes da gente conversar sobre o tema propriamente dito do livro, vamos falar sobre culto da família. Porque culto da família é algo muito importante para o sistema familiar. Pastor Geraldo, você não nasceu numa casa adventista, numa casa que fazia o culto da família. Que dificuldades você enfrentou para estabelecer o hábito agora de fazer o culto todos os dias? É fácil? Pois então, pastor Marcos, esse é um problema sério, talvez para muitas pessoas, né? Eu me converti já aos 18 anos. Eu não venho de um berço adventista. Era religioso, bem religioso, minha mãe, íamos à igreja, temente a Deus, mas esse hábito do culto familiar, todos os dias, nunca pratiquei isso na minha infância, adolescência. E então, quando a gente se converte, a gente se depara com essa novidade. E aí você vai ter que criar o hábito. E isso não é fácil. E ainda mais, depois de casado, que você tem que realizar o culto com os filhos. Minha sorte foi que a minha esposa é de família adventista, já de quarta geração, e ela já tinha esse hábito, principalmente para os filhos, né? Você tem que reunir os filhos, vocês têm que estar com os filhos. Mas tudo se desenvolve, é um hábito que precisa Agora, ser fazer esse povo levantar da cama cedo, não é fácil, filhos, já às vezes adolescentes, não é um negócio simples, né? Precisa ter muita perseverança, né? E as crianças, né, em horários diferentes, mas Deus abençoa, dá tudo certo, se você quiser, é lógico. Agora, precisa ter uma determinação muito firme e crer que esta é a vontade de Deus e que isso vai ter influências positivas na família, né? Mas é uma benção. Vale a pena criar o hábito. Muito bem, vamos então agora para o estudo propriamente dito do livro, do capítulo de hoje, Novo Casamento de Pessoas Viúvas. Nós vemos a história do irmão Haskell. O irmão Haskell já tinha 64 anos quando, viúvo, resolveu se casar. Quais seriam um dos maiores benefícios do casamento dele, segundo o livro, segundo a orientação de Deus? O que vocês encontraram aí? Interessante, pastor, que Deus fala aqui, através do Espírito de Profecia, que esta união do pastor Haskell, na realidade, seria uma bênção para trazer luz às pessoas que se encontravam em trevas. Está na página 24, terceiro parágrafo. Perfeitamente. E, na realidade, essa união seria aprovada por Deus através deste propósito, união com pessoas santificadas, dirigidas por Deus, para que, através deste casamento, outras pessoas conhecessem a verdade. Então, enviuvou, não precisa ficar sozinho. Deus aprova um segundo casamento. Claro, tanto Deus aprova quanto recomenda. Naturalmente que um dá força para o outro, como a própria palavra sagrada afirma, não é? Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então isso ajudaria os dois a formarem uma melhor equipe para evangelizarem melhor, para trabalharem melhor, não é isso? Perfeito. Agora, pastor Geraldo, que fator importante a gente deve considerar num casamento de terceira idade? É um fator que tem curto tempo de vida, né? A pessoa não vai viver muitos anos, então tem que ser algo bem pensado para que ele possa entender que ele está bem mais próximo do céu. Não esquecendo, pastor, que ao pensar em dar esse passo, deve, sobretudo, buscar a direção de Deus, para que, iluminado pelo Senhor, possa buscar uma pessoa com uma visão santificada do compromisso que deve ser dado. Claro, claro. Sempre no Senhor, diz Paulo lá em Coríntios, né? Agora, nós entramos num outro assunto aqui dentro desse capítulo, que é sobre aquele missionário famoso da igreja, J.N. Andrews, né? Foi para a Europa, perdeu a esposa com pneumonia, perdeu a filha com pneumonia e ele foi aconselhado a se casar novamente, né? O conselho de Deus foi: case-se, Andrews. Então, faleceu a esposa,
case, Andrews. Por que ele deveria se casar novamente? Olha só, o pastor Andrews era um dos homens mais notáveis da igreja adventista, né? Da Muito época inteligente, e até hoje, falava né? várias línguas. E ele tinha que se casar por 3 razões. Porque ele precisava de uma esposa, né? Para cuidar dele. Ele precisava de uma mãe para os seus filhos. E ele tinha que ter uma pessoa que pudesse relaxar a sua mente, pois a mente dele era muito concentrada. Página 24, parágrafos 4º e 5º. Sua mente não é equilibrada em todos os aspectos. Ele precisava de uma mente feminina, de uma esposa para dar calma a ele. Dizem que ele sabia de cor todo o Novo Testamento. Parece que era uma mente assim, muito Brilhante, concentrada, né? na erudição, né? Nos estudos. Ele precisava de um outro lado feminino assim, para equilibrar a mente. Né? Paz, né? E ao ser questionado sobre toda a Bíblia, ele disse: o Novo Testamento eu garanto, o Antigo eu não tenho certeza, mas o Novo eu dou conta. Impressionante. Mas não era um homem completo sem uma mulher. Então ele recebeu o conselho de Deus para se casar. E ele até nesse aspecto nós poderíamos dizer que ele falhou, porque ele deveria ter ouvido a voz de Deus, né? E ele teria sido mais feliz. E acabou não se casando. E o que aconteceu? Ele é teimoso, né? E aí foi me mostrado que você cometeu um engano. E ele sofreu a capacidade de ser infeliz, né? Ele poderia ser 10 vezes... Isso está na página 25, se não me engano, Página né? 25, segundo parágrafo. Diz lá que ele... como é que diz a ali? capacidade dele seria 10 vezes mais ampla se ele tivesse ouvido o conselho do Senhor e se casado novamente. Bom, e uma outra coisa que eu me lembro de ter lido é que ela diz que a sua resistência às doenças aumentaria, porque teria alguém ao lado, ele seria mais resistente às doenças. E a história conta, o livro não conta, mas a história conta que ele também acabou morrendo de tuberculose. Portanto, a esposa ajuda, né? A esposa teria ajudado, inclusive, talvez a livrá-lo de ter morrido e ter privado a obra de Deus do seu serviço. Bom, agora entramos em outro tema, que é a questão da diferença de idade, né? Por que a grande diferença de idade entre o casal não é ideal? Olha só, esse talvez seja o tema mais atual, né? Porque hoje parece moda uma pessoa de uma certa idade casar com outra mais nova, né? E infelizmente isso traz muitos problemas. Esse não é o caminho de Deus. A faixa etária é um jogo desigual muito sério. Faixa etária de uma grande diferença de idade, né? Aí a gente tem até a história de uma mulher de 46 anos que estava querendo se casar com um rapaz de 20. Qual foi o conselho de Deus para essa mulher? Está na página 26, quarto parágrafo. Até é dito, pastor, que na verdade o casamento com essa diferença de idade muito grande entre um homem mais velho, mais idoso e uma mulher mais nova não é recomendável. Pior ainda quando é o inverso. Uma mulher mais idosa com um jovem muito mais novo. E dentro desse contexto é dito que na realidade esta irmã de 46 anos que estava pensando em contrair esse casamento com um jovem de 20, ela estava cometendo um erro e isso poderia trazer graves consequências familiares para ela e para os seus filhos. Olha, note, você que está acompanhando a gente, esse erro é tão sério que Deus achou por bem dar revelações, dar visões, dar ações à sua serva para dizer para a sua igreja: filho, não siga nesse caminho, filha, não siga nesse caminho. E olha, pastor, isso é falta de sensatez. Repetiu aqui 2 vezes, né? Essa senhora, ela estava sendo insensata em casar com uma pessoa 20 anos mais nova. E os filhos vão ser prejudicados, e isso vai dar um sério problema lá na frente e complica a felicidade e o futuro, né? Bom, e pode trazer até, pastor, conforme o Espírito de Profecia que afirma na página 26, que isso pode trazer consequências nas crianças, nos filhos, consequências, prejuízos mentais e físicos que naturalmente, se tivesse seguido o conselho inspirado, esse tipo de mal seria evitado, esse tipo de sequela poderia ter sido evitada. Claro, claro. Bom, o que aconteceria se esse relacionamento dessa mulher de 46 que queria se casar com um rapazinho de 20 prosseguisse? Diz o texto aqui na página 27 que o inimigo usaria essa influência para destruir o respeito dos filhos para com sua mãe. Claro, porque imagina, os filhos teriam o marido da mãe teria a idade quase deles. E completando, criar grande infelicidade na vida familiar. Criar grande infelicidade. Deus é. E até completando, o pastor diz aqui que na realidade Satanás está procurando destruir as famílias com esse tipo de casamento. Bom,
Deus é bom. Deus quer nos abençoar. As orientações que Deus nos dá não são por acaso. Deus abençoe a sua vida em família. Tenha certeza de estar seguindo as orientações que você tem de Deus, recebe de Deus. Livros como este, Conduta Sexual, O Lar Adventista, livro Orientação da Criança, que são livros para orientar a família cristã. Deus abençoe você. Voltamos a nos encontrar no próximo estudo. Até lá.